Fala galera, estamos aqui mais uma vez aqui no nosso canal para falar de um tema muito importante. O governo durante essa semana aí lançou uma novidade aí sobre o FGTS, né? Entre muitas que surgiram nos últimos anos, o governo lança mais uma que é a possibilidade do saque imediato do seu fundo de garantia. E nós vamos falar sobre isso nesse vídeo. Mas antes disso, eu queria te convidar para participar aí e se inscrever no nosso canal, clicando aqui no botão de se inscrever e ativando as notificações no sininho para você ficar por dentro de tudo que vai acontecer aqui no nosso canal. Bom, o FGTS, como todo mundo sabe, é um fundo de garantia por tempo de serviço, que assegura o trabalhador em caso de demissão sem justa causa. Mas vamos voltar no tempo para conhecer um pouco da história de como surgiu o tal do FGTS. Lá em 1966, o presidente Castelo Branco, e no início da ditadura militar, tentou colocar o FGTS, uma coisa que aparentemente pode parecer bom, mas para a época não era. Isso porque o FGTS veio para substituir dois direitos que a classe trabalhadora tinha naquela época. E nós vamos falar um pouco sobre isso. Castelo Branco não tinha apoio do Congresso para fazer aquilo. E isso mesmo, o Congresso naquela época ainda funcionava. 1966, estava início da ditadura, tinha ainda uma cara de democracia e os senadores e deputados não achavam a medida nada popular para poder ser implementada, já que seriam substituídos por dois outros direitos importantíssimos para a classe trabalhadora, que era uma indenização que já existia, só que bem maior do que a do FGTS. O primeiro era a chamada estabilidade decenal, que era a possibilidade do trabalhador permanecer no emprego até conseguir a sua aposentadoria. E ele conseguia isso, como o nome diz, depois de 10 anos de carteira assinada no mesmo emprego. E se ele fosse demitido antes de conseguir a estabilidade, ele conseguia um salário mínimo vigente da época por cada ano trabalhado, o que era mais vantajoso que o FGTS. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Então, os senadores e deputados não queriam aprovar a nova lei. Mesmo sendo submetido ao Congresso, que não aprovou, Castelo Branco não desistiu da ideia. E anos depois, a partir do ato institucional número 2, que deu muito poder ao presidente da República, instituiu a lei do FGTS. Mas ainda o FGTS não passou a ser totalmente obrigatório. Naquela época, os dois regimes caminharam lado a lado. Tanto o FGTS quanto a estabilidade decenal caminharam até 1988 com a promulgação da Constituição da República Democrática. Foi só em 1990, com a edição da Lei 8.036, que o FGTS passou a ser o regime único no país. Todo mundo que ingressava no mercado de trabalho, obrigatoriamente tinha que ficar nesse regime. Mas ainda assim, tinham aqueles que tinham optado pelo regime anterior da estabilidade decenal. E ao longo dos anos, o FGTS passou por várias mudanças, né? A ideia inicial, lá de 1976, era que ele pudesse ter uma indenização e, ao mesmo tempo, financiar obras de habitação. E foi aí que o FGTS conseguiu, ao longo dos anos, muitas modificações. Teve modificação no governo Collor, governo Fernando Henrique, no governo Lula, no governo da Dilma, no governo do Temer e agora no governo do Jair Messias Bolsonaro. Que merda, hein? Sabia não? E criou-se várias possibilidades de saque do FGTS. Você podia comprar casa própria, em casos de doenças terminais, como câncer, ou se a pessoa, o seu dependente, o titular, o seu dependente, contrair HIV, entre outras infinitas possibilidades, inclusive no caso de catástrofes ambientais. E aí o FGTS perdeu a sua principal característica, o seu objetivo para o qual foi criado, que era o de proteger o empregado em caso de demissão sem justa causa. No governo Lula tivemos um boom do uso do FGTS, para financiamento do Minha Casa Minha Vida, que deu continuidade também no governo da Dilma. No governo Temer, nós tivemos uma nova modificação, uma coisa inédita, que até então não havia no FGTS, que era a possibilidade do trabalhador receber uma parte dos lucros desse fundo, que até então é administrado pela Caixa Econômica Federal. Foi editada uma lei que garante ao trabalhador acesso de 50% do lucro de todo o fundo. São mais de 200 milhões de contas. Então, a gente recebe a cada ano um pouquinho de lucro. E aí, o governo Bolsonaro, através da medida provisória 889, inova mais uma vez e traz mais possibilidades de saque, além daquelas já previstas na lei, que é a do saque imediato e a do saque aniversário, o qual a gente vai falar um pouco para vocês de cada um, para saber se vale a pena ou não sacar, pôr a mão nesse dinheiro. E lá vamos nós! O saque imediato, como já diz o nome, vai acontecer de forma imediata, conforme um calendário específico da própria Caixa Econômica, que foi autorizado pelo governo fazer isso através da medida provisória 889. Ele vai liberar até R$ 500 por conta ativa ou inativa do FGTS que o trabalhador possua. Um exemplo, caso ele tenha uma conta com mais de R$ 1.000, ele só vai liberar R$ 500. Mas se ele tiver duas contas, uma com mais de R$ 1.000, outra com R$ 80, R$ 90, ele vai liberar os R$ 80 da primeira conta e os R$ 500 da segunda conta, totalizando R$ 580. O envio desse recurso vai ser feito de forma automática
através dos computadores da Caixa Econômica Federal, que vai mandar para sua conta poupança, caso você tenha. Mas aí a sua conta precisa ter sido criada até a data da publicação da medida provisória. No envio do saque imediato, não te impede de ter acesso ao FGTS no caso de demissão sem justa causa. E o calendário de pagamentos começa em setembro de 2019 e vai até março de 2020, liberando mês a mês de acordo com o aniversário do trabalhador. Na segunda modalidade, que é o saque aniversário, essa sim traz algumas restrições para o trabalhador. Então aí ele precisa ver se é viável ou não sacar o FGTS a partir dessa modificação. Por quê? Com a adesão ao saque aniversário, ele fica impossibilitado de voltar para a modalidade do saque rescisão por até 2 anos. Ou seja, ele vai ficar preso ali e se houver uma demissão, ele não vai poder sacar neste período. E só após passar esse período de 2 anos é que ele pode fazer a migração para a modalidade anterior, que é a do saque rescisão. E aí ele precisa saber o que é mais vantajoso para ele ou não. Além dessas duas possibilidades de saque, o que é que muda e impacta financeiramente sacar o FGTS? É preciso esclarecer que a partir da publicação da lei que distribui os lucros do FGTS, é sempre considerado o saldo em conta do último dia do ano anterior. Ou seja, se você sacar o FGTS agora, nesse momento, quando for em 31 de dezembro, você vai receber menos lucro do FGTS. Uma segunda situação que pode trazer menos dinheiro na sua conta do FGTS, se você optar pelo saque, é os rendimentos mensais e anual que a própria conta gera. O FGTS tem rendimentos mensais e anual, que é de 3% mais a TR, que é a taxa referencial usada como indexador do FGTS para a atualização monetária. Com isso, se o trabalhador optar por sacar em qualquer das duas modalidades, ele vai ter menos rendimento e menos participação no lucro do FGTS. Por isso é importante entender se é vantajoso ou não sacar esse FGTS. Talvez se você tenha pouco recurso depositado nessas contas, seja vantajoso. Mas se você tiver um valor um pouco maior, sei lá, 5, 10, 15, 20 mil reais em conta, você vai ter uma rentabilidade menor. A considerar também que o FGTS já rende menos que a inflação e muito menos que a poupança. Então é preciso que você esteja atento se isso vai ser bom para você ou não sacar o FGTS. Vamos falar então sobre prós e contras de sacar o FGTS. Se você vai utilizar o saldo do FGTS para pagar uma conta de cartão de crédito, então isso é muito bom, porque as taxas de juros do cartão de crédito normalmente são elevadíssimas, então você foge dessa dívida usando esse dinheiro. Se você também vai utilizar para o cheque especial, que também tem as taxas de juros altíssimas, também pode ser relevante para você utilizar esse saldo do FGTS. Talvez você queira usar para fazer uma pequena viagem, comprar um presente, comprar alguma coisa que você esteja precisando de forma imediata. Então, para você não contrair uma outra dívida, talvez seja melhor comprar à vista e garantir aí um super desconto que as lojas oferecem nesse fim de ano, principalmente com promoções específicas. Nos contras de sacar o FGTS, nós temos alguns pontos também que precisam ser elucidados. O primeiro ponto é a redução do seu saldo total em conta, o que vai fazer com que esse dinheiro rende muito menos. Ele já rende pouco, 3% ao ano mais TR, o que dá muitas vezes abaixo da inflação e muito menos que a poupança. O segundo ponto contra é a redução na participação dos lucros do FGTS, que vai levar sempre em conta o seu saldo atual da conta do FGTS ativa. Terceiro ponto contra, se você fizer a opção do saque aniversário, você vai ficar impossibilitado de sacar o saldo em caso de rescisão contratual sem justa causa. Então é isso, trouxemos aqui alguns pontos importantes dessa medida provisória que vai alterar aí o regime do FGTS. E se ainda restou alguma dúvida sobre o tema, comenta aqui embaixo, eu vou pessoalmente responder para você aqui nos comentários. Não esquece de se inscrever no nosso canal, ativar as notificações tocando no sininho e para você receber todas as notificações daqui por diante. E não esquece de dar um joinha no nosso vídeo, curtir e compartilhar com seus amigos para que eles também fiquem informados sobre as modificações do FGTS. Um grande abraço e até a próxima!